Vamos imaginar a seguinte situação, você tem dois jogos avulsos de roda e pneu, dois como esse daqui, que possuem a mesma medida, mesma calibragem, massa, o peso também iguais e desenhos de banda de rodagem até meio similares, mas esse aqui possui um composto e soluções em sua estrutura que permitiram uma menor resistência ao rolamento. E graças a isso, quando eu solto os dois em uma ladeira sem empurrar, só soltando lado a lado, esse pneu aqui sempre vai um pouquinho mais longe do que o outro. Você pode inverter o lado dos pneus, você pode trocar a pessoa que vai soltar os pneus e o resultado continua o mesmo. Esse aqui, com a solução mais moderna, vai trazer uma menor resistência ao rolamento e por isso ele consegue ir um pouquinho mais longe. É claro que essa foi uma demonstração lúdica, No desenvolvimento de um pneu, os testes são muito mais complexos e precisos que simplesmente soltar um conjunto de roda e pneu lado a lado para ver o quão longe que ele vai. Mas essa brincadeira tem sim uma dose de realismo, porque esse é exatamente o efeito que uma menor resistência ao rolamento causa e isso tem uma consequência direta no seu bolso. Um pneu que consome menos energia no rolamento se traduz em um menor consumo de combustível e uma melhoria em emissões. Dependendo do quanto você roda, uma simples melhoria de 1% na resistência ao rolamento pode trazer uma economia de até R$200 por ano. Não é pouco dinheiro. E aí você vai se perguntar o mesmo que eu já me perguntei no passado. Se esse pneu possui menos resistência ao rolamento, então como é que ele não tem a capacidade de frenagem e aderência reduzidas também? E por intuição seria isso mesmo, Concluir que o composto mais moderno, por ter menor resistência ao rolamento, vai ser mais duro e menos aderente. Mais ou menos como se a gente comparasse um chiclete novinho, que a gente masca e consegue até grudar na parede, com um chiclete duro e velho que você não consegue nem apertar direito, quanto menos grudar ele na parede. Mas o que acontece é que na receita do composto de um pneu a gente tem mais de 10 matérias-primas diferentes e boa parte da resposta está nesse recipiente aqui, dióxido de silício ou simplesmente sílica, e esse material, junto com uma série de outros ingredientes que são segredo de estado nas mãos Continental, permitiram a resolução de um paradoxo, um pneu que possui menor resistência ao rolamento, mas que possui mais aderência. Sim, isso é possível. Tá, mas isso parece meio absurdo, Como se fosse um pneu duro e mole ao mesmo tempo. Bom, para eu explicar para vocês como que isso é possível, eu preciso explicar para vocês os mecanismos por trás da resistência ao rolamento e também os mecanismos por trás do processo de geração de aderência de um pneu no pavimento. E aí a gente vai entender como que esse carinha aqui resolveu esse aparente paradoxo. Você consegue perceber que o pneu é um pouquinho mais achatado nessa região aqui, onde ele está tocando o solo? Quando o pneu está girando, ele sofre o que a gente chama de deformação elástica, ou seja, o pneu quando chega nessa região aqui, ele se achata, ele se comprime um pouco e logo depois ele volta à forma original. Esse vai e vem da forma do pneu, dependendo do diâmetro dele, pode acontecer até 15 vezes por segundo a 100 km por hora. Só que outra coisa acontece nesse vai e vem todo da forma do pneu. Quando a gente olha a cadeia dos polímeros que compõem a borracha em escala molecular, vocês vão notar o seguinte: nessa região aqui, quando o pneu está se comprimindo, essas cadeias também se comprimem como se fosse uma mola, acumulando energia. E aí quando eles começam a esticar, saindo ali e voltando à forma original, eles liberam menos energia. Por que tem essa perda energética? Ou seja, acumula energia, mas solta menos energia. Justamente porque existe uma fricção nessas cadeias de polímeros. Parte significante da energia é perdida em calor. E esse processo de perda de energia associada à deformação elástica do composto do pneu e ao calor se chama esterese elástica. E ele é um dos grandes responsáveis pelas perdas energéticas que o pneu sofre durante o seu rolamento, dentre outros fenômenos como a própria fricção. A
A gente sempre liga a aderência à noção de esportividade, é claro, mas é também uma questão de segurança, porque de repente numa curva na estrada que você não viu que era tão fechada e precisa de mais aderência para fazer essa curva, é justamente um bom pneu que vai te dar essa margem de manobra. Uma frenagem emergencial que você precisa fazer, também é o pneu que vai assegurar uma distância de frenagem menor. Agora, os mecanismos pelos quais um pneu gera aderência são muito parecidos com os mecanismos da resistência ao rolamento, mas a gente está falando de uma escala e uma frequência completamente diferentes. Grosso modo é mais ou menos como se fosse assim, ó. Os mecanismos da resistência ao rolamento são como se fossem as ondas do mar, tá? E os mecanismos que geram aderência são como se fossem as interações moleculares entre as moléculas de H2O. Então é tudo água, né? Mas note que a gente está falando aí de escalas e frequências e amplitudes completamente diferentes. Então aquilo lá, né? As ondas são lentas e a agitação entre as moléculas de H2O está falando de uma frequência muito mais rápida, muito mais ciclos por segundo. A aderência que o pneu gera no asfalto vem principalmente de dois fenômenos. O primeiro é a adesão, que é literalmente como se fosse uma fita adesiva, aquele fenômeno físico-químico da cola, por exemplo, né? Já o outro é o encaixe mecânico entre as cadeias de polímeros, né, que compõem a borracha, e a textura do pavimento. Se você olhar o asfalto bem de pertinho, você vai ver que ele tem toda uma textura, não é algo perfeitamente liso, né? O que acontece? Uma boa borracha, um bom composto de um pneu, ele consegue se deformar, são micro deformações que causam esse encaixe mecânico, tanto que esse fenômeno é conhecido como indentação, como os dentes de uma engrenagem, entendeu? Para você entender como que isso funciona na prática, no mundo real, e você sabe muito bem disso, lembre daqueles pedalinhos, aqueles triciclos de criança, que o pessoal chamava de velotrol, né? Plástico duro, né? Lembra como ele ficava pulando no asfalto? É justamente isso que um pneu com uma boa borracha consegue resolver. Então ele sofre essas micro deformações para conseguir abraçar, se deformar e aí conseguir fazer essa indentação na textura do pavimento. E aí eu só queria frisar algo que é muito importante. A gente está falando então de uma escala muito pequena, uma amplitude muito pequena, mas uma frequência muito mais rápida do que a deformação que a gente estava falando agora há pouco do mecanismo que gera a resistência ao rolamento, tá? No mecanismo de aderência, a gente está falando então de uma escala pequena, uma velocidade muito grande, muitos ciclos por segundo, uma frequência que na verdade é centenas de milhares de vezes maior do que a deformação que a gente estava falando da resistência ao rolamento. Isso é muito importante. São então fenômenos muito parecidos, mas com escalas e frequências completamente diferentes. Por isso que eu estava falando a questão, onda do mar contra agitação molecular do H2O. O que acontece é que antigamente os compostos dos pneus realmente afetavam essas duas frentes ao mesmo tempo, de forma indissociável. Então, sim, naquela época, um pneu com uma menor resistência ao rolamento realmente era um pneu menos aderente, mais ou menos como o exemplo do chiclete duro que eu dei para vocês. Mas é justamente nesse momento que entra a sílica e os outros ingredientes secretos que eu comentei da Continental. Com isso, eles conseguiram desmembrar essas parábolas. Então, é como se a gente conseguisse trabalhar de forma separada a agitação das moléculas de H2O e das ondas, né? Aquela escala maior. Lembra, a escala maior é a resistência ao rolamento, uma frequência mais baixa. Nessa frequência mais baixa, a sílica permitiu uma esterese menor, ou seja, menos perdas energéticas nessa escala maior e com isso menos consumo de combustível e menores emissões, certo? Agora olha só que interessante, nas frequências altas, que são aquelas ligadas ao processo de geração de aderência, esse composto permitiu uma alta esterese, ou seja, ele se deforma mais, ele abraça, ele indenta melhor a superfície do pavimento, gerando assim justamente mais aderência. Então essa receita é como se permitisse uma parábola dupla. Em frequências mais lentas, que são ligadas à resistência ao rolamento, ela apresenta uma esterese menor, mas nas frequências mais rápidas, em escala um pouco mais molecular, sim, a esterese é maior, permitindo que esse pneu agarre mais ao asfalto. E não é só isso. O dióxido de silício ajudou muito a melhorar a performance desses pneus em piso molhado, especialmente a performance de frenagem, e também ajudou muito pneus como o Premium Contact 6 e o novíssimo Sport Contact 7 a ter uma boa performance também quando eles estão frios.
Mas é claro que existem muitos outros componentes que vão afetar a resistência ao rolamento e todos os outros índices de performance de um pneu. O desenho da banda de rodagem, outros ingredientes que entram para afetar outros índices de performance dos compostos, toda a estrutura que está por baixo dessa borracha que a gente vê aqui na banda de rodagem, enfim. A Continental investe centenas de milhares de horas homem para garantir pneus cada vez mais eficazes. E quando eu falo em pneus mais eficazes, eu digo tanto no lado da eficácia energética, redução de consumo de combustível e também redução de emissões, mas também uma maior performance tanto no piso molhado quanto seco. Agora você sabe qual que é um dos componentes mais importantes para você assegurar a performance de um pneu? Você! Porque não adianta nada a Continental investir centenas de milhares de horas desenvolvendo um pneu super eficaz se você roda com ele murcho, porque não tem nada que aumenta mais a resistência ao rolamento do que uma baixa pressão. Então, por favor, calibre seus pneus toda semana. Dessa forma, você consegue garantir a melhor performance dele em curvas, frenagens, acelerações, o menor consumo e emissões e ainda ajuda a evitar a formação de bolhas.